Isaías 32, a palavra do Senhor nos diz assim: o reino de justiça. Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem, cada mulher nessa noite será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, o homem sem caráter não será tido em alta estima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justo. Mas, diga comigo, mas, um homem nobre, diga assim, a mulher nobre, faz planos nobres. E graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Você pode dar um glória a Deus? Vamos orar, amém? Pai, nessa noite nós te adoramos, te agradecemos pela tua palavra, pela tua presença. Sê conosco, Espírito Santo. Nos dá ainda mais revelação, sabedoria, intrepidez, ousadia, Senhor. Que a partir de hoje, Pai, nós sejamos mulheres melhores, ousadas, intrépidas, Senhor, obedientes à tua palavra, sedentas pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por gentileza. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é maravilhosa, ela é forte. Ela nos corta, ela nos ensina, ela é tudo para nós, amém? E nós estamos aqui porque nós amamos a palavra de Deus. Nós amamos a palavra, nós amamos a verdade da palavra. Nós amamos o que Jesus, que é o verbo vivo, que se fez carne, veio fazer aqui e consumou o seu propósito. E no nome de Jesus nós faremos proezas, amém? Como nós lemos aqui, você mulher tem um chamado, você mulher tem um propósito. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Nós temos o tema da conferência, eis que tudo se faz novo. E a partir de hoje eu quero declarar sobre isso sobre a sua vida, amém? Esta é uma noite de ativação, essa é uma noite profética, essa é uma noite de sabedoria, essa é uma noite de milagres. E o extraordinário do Senhor vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz aqui que um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Não é à toa que a palavra do Senhor confirma isso lá no Novo Testamento, onde o apóstolo Pedro, ele diz o quê? Que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados das trevas para proclamarmos a verdade do Senhor, para anunciarmos a luz do Senhor. Então, você está debaixo de um reino, amém? Você está debaixo da autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É o Rei dos Reis que governa a sua vida, amém? E a palavra do Senhor não nos diz à toa que nós somos princesas do reino de Deus. Você não é qualquer mulher, você não é qualquer pessoa, você é uma princesa do reino de Deus. E você não é só uma princesa bonitinha, sensívelzinha, bela, sabe? Isso tudo é muito bom, mas o Senhor está falando aqui que o Senhor te deu governo, amém? O Senhor te deu autoridade, mulher. Então você com a sua sensibilidade, você com a sua beleza, você com a sua força, com a sua sabedoria, você vai governar. Eu vim aqui para te dizer essa noite que Deus está fazendo tudo novo na sua vida. E este é um tempo de se levantar, amém? Este é um tempo de levantar as suas mãos. Este é o tempo de abrir a sua boca. Este é o tempo de profetizar e ver o reino de Deus se manifestar na sua vida.
É para isso que nós estamos aqui, é para isso que o Senhor nos chamou. E o que nós vemos, qual é a realidade do reino quando ele se manifesta? Qual é a realidade que acontece? Como tudo se faz novo quando você declara o nome de Jesus. As coisas erradas param de acontecer e as coisas certas começam a acontecer. Como foi declarado aqui no louvor, o Senhor tem um tempo de paz sobre a sua vida, amém? O Senhor tem um tempo de ordem sobre a sua vida. O Senhor tem um tempo de clareza sobre a sua mente, sobre o seu coração. Você não vai mais andar confusa. Você não vai mais andar temerosa. Você não vai mais andar ansiosa, amém? Não porque vai estar tudo dando certo sempre, nem sempre. Mas a palavra do Senhor será o seu escudo. A presença do Senhor irá adiante de você. E ela fará aquilo que você não pode fazer. Amém? O Senhor está na sua vida. E o Senhor hoje está fazendo tudo novo em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que quando o nosso rei, ele reina com justiça, e quando as princesas dele governam, quando mulheres obedientes decidem obedecer ao chamado, decidem dizer sim para aquilo que elas foram escolhidas, coisas começam a acontecer. Fala comigo assim, coisas novas começam a acontecer. E a palavra do Senhor é enfática aqui. Nós vemos que o profeta Isaías declara que cada mulher, eu vou falar mulher porque nós estamos na conferência de mulheres, amém? E você, quando começa a declarar no nome de Jesus para que a realidade do reino de Deus se manifeste, a ordem do Senhor vem e você se torna um esconderijo contra o vento. Diga assim, eu serei esconderijo, eu serei abrigo. Mulher, você nasceu com um propósito. E o seu propósito é proteger uma geração. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui como qualquer pessoa. Você está aqui como uma guardiã do propósito de Deus. Você está aqui como uma guardiã da mensagem de Deus. Você está aqui como uma guardiã do chamado de Deus. Amém? E por isso você não pode se calar, por isso você não pode recuar, por isso você não pode temer, porque Deus te escolheu. E aquele que te escolheu é aquele que te capacita. Aquele que te capacita é aquele que confirma a obra dele na sua vida, em nome de Jesus. Então você será essa mulher, amém? Você será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, você será a resposta. Quando você chegar no lugar, não será somente mais uma. Você será a solução. Você será o contraponto. Você será a mudança. Você será o esconderijo, a segurança para os inseguros. Você vai ser a resposta para os incertos. Você vai ser a mensagem viva de Jesus, porque você foi chamada para isso, amém? Aleluia! E a palavra do Senhor nos diz que quando nós nos posicionamos, como eu disse, coisas novas acontecem. E ele diz também que seremos como a sombra de uma grande rocha no deserto. Pensa comigo num lugar árido, seco, onde o sol é escaldante, onde o sol arde. Como é ter uma sombra, como é bom ter uma sombra, como é bom ter um lugar onde você pode respirar, onde você pode sentir até uma brisa. Você é essa mulher, amém? Você é essa mulher. Você não somente irá receber, mas irá dar. Por quê? Porque o Espírito Santo irá te encher, mulher. Eu profetizo sobre a sua vida, amém? Onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. E nós estamos em uma noite de milagres. Eu declaro sobre a sua vida que a resposta que você precisa, você veio buscar essa noite, você já sairá com ela.
Eu declaro em nome de Jesus que as suas inseguranças serão deixadas aqui hoje. Eu declaro que todo mal, sabe, tudo aquilo que vem contra a sua vida para tentar te desestabilizar, para tentar fazer com que você recue, com que você fuja do propósito de Deus, hoje está caindo por terra, em nome de Jesus. O Senhor está fazendo algo novo. E quando o Senhor faz coisa nova, olha o que acontece. Os olhos dos que veem não mais estarão fechados. Existem muitas pessoas com os olhos abertos que não estão enxergando. Estar com os olhos abertos não é sinal de que há visão. Não há sinal de que há clareza. E o Senhor está falando para você que quando você se levanta com autoridade, os olhos que estão fechados na sua casa, os olhos que estão fechados na sua vida, os olhos que estão fechados na sua família, os olhos que estão fechados no seu trabalho, onde quer que você esteja, os olhos se abrirão. Não haverá mais cegueira, não haverá mais apatia, não haverá mais desconhecimento, não haverá falta de revelação, amém? Porque a visão se abrirá em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida hoje a visão perfeita do céu. Eu declaro sobre a sua vida que os seus olhos espirituais estão sendo abertos essa noite, para que você contemple qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não andará confusa, mulher. Você não andará temendo, mulher. Você não andará cabisbaixa, porque o Senhor é a sua força. Em nome de Jesus. Os ouvidos dos que ouvem escutarão. Sabe, os sentidos funcionando. O diabo, muitas vezes, ele não destrói você, mas ele destrói os seus sentidos. Ele mina a sua sensibilidade. Ele te deixa uma pessoa apática, uma pessoa inerte, uma pessoa distraída. E eu declaro sobre a sua vida hoje, acabou isso em nome de Jesus. O Senhor está te despertando hoje para viver em novidade de vida. O Senhor está te despertando hoje para liberar a palavra e ver o reino de Deus se manifestar. O Senhor está te levantando hoje, mulher. O Senhor está fazendo tudo novo de novo. Porque Deus, Ele não cansa de ser Deus. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste do seu chamado. Deus, Ele não desiste da sua vida. E Ele está disposto a fazer novo de novo, quantas vezes forem necessárias. Ele é o melhor oleiro. Ele é o melhor arquiteto. E você é o edifício que está crescendo, bem ajustado. Amém. Você está avançando de glória em glória, de vitória em vitória. A palavra do Senhor nos diz que a mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. Deus não nos vê como nós estamos, Deus nos vê o que Ele nos tornará. Deus não te vê como você é, Deus te vê como Jesus é na sua vida. Sabe, então, não olhe as suas limitações, entenda que a graça do Senhor te basta e que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você é fraco, é que você é forte, porque você está dependendo daquele que tem toda a força. Então, eu quero declarar sobre a sua vida essa noite: você é forte, você é ousada, mulher, você é sonhadora. Amém. Nós vemos aqui que são contrapontos. O Senhor está mostrando que quando o reino de Deus vem, nada fica da mesma forma, tudo se faz novo. O versículo base da nossa conferência é justamente esse: ei, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura.
Você é filha de Deus. Você não mora mais no seu passado. O diabo não pode te acusar. Porque você está lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então, ainda que as situações tentem te oprimir, ainda que pessoas tentem te desestabilizar, ainda que o inferno se levante e tente te parar, maior é aquele que está na sua vida, em nome de Jesus. Então você não vai se calar. Hoje nós vamos nos levantar como as mulheres que Deus nos chamou para sermos. Mulheres que não temem as palavras dos homens, mas que obedecem os decretos de Deus. Nós não estamos limitados a desejos humanos, mas nós dependemos e vivemos em obediência do propósito eterno dos céus. Então eu quero declarar isso sobre a sua vida. Os sonhos que Deus colocou sobre você não vão mudar, não vão perder a validade. Os sonhos que Deus colocou no seu coração vão se realizar. Porque quando Jesus chega, tudo muda. Fala comigo, quando Jesus chega, tudo muda. E a palavra do Senhor fala justamente sobre isso. Aquele que estava cego vai enxergar. Aquele que estava surdo vai ouvir. Aquele que não conseguia falar vai falar. E aquele que andava confuso terá clareza. Isso fala sobre nós, mulheres. O mundo tenta silenciar as mulheres desde a criação. Mas o Senhor Jesus, Ele veio e nos devolveu autoridade, governo e fala. Mulher, você é posicionada por Deus, amém? Você não está no seu lugar à toa. Você não está na posição que Deus te colocou à toa. Então abra a sua boca, porque a presença do Senhor vai com você onde você estiver. E é capaz de mudar toda e qualquer situação no nome de Jesus. E aí nós vemos, eu amo isso, que haverá justiça. Nós mulheres somos sensíveis ao ponto de não deixar a injustiça subir além da justiça. Nós não concordaremos, nós não nos calaremos, até que a justiça de Deus se manifeste, até que o reino de Deus venha, até que a paz do Senhor reine sobre todas as nações. É isso que a Bíblia fala. Que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Você vê como as águas cobrem o mar? É uma imensidão azul, é uma imensidão de água. Nós perdemos de vista, assim é a glória do conhecimento do Senhor. Ela encherá toda a terra. E o Senhor te chamou para ser esta que faz com que a glória do Senhor venha. Esta que clama, Pai, vem sobre mim. Pai, eu te amo. Eu amo a tua presença. Eu amo a sua casa. Eu não posso sem o Senhor. Sabe, nós precisamos nos lembrar daquilo que disse Moisés. E entender que tudo muda quando nós entendemos que é a presença de Deus que carregamos, que faz as coisas acontecerem. O que Moisés disse? Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Eu posso ter todas as armas, eu posso ter todas as estratégias, eu posso ter uma baita capacidade, mas se a sua presença não for comigo, eu não irei. Porque vale mais a tua presença. E é isso que nós precisamos entender. Haverá a justiça reinará sobre a injustiça, em nome de Jesus. E a Bíblia diz isso: o tolo não será chamado nobre, justiça, e o homem sem caráter não será tido em autoestima, pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Aqui ele fala sobre o homem sem caráter, mas ali ele muda o discurso. Ele fala, tudo bem, o homem sem caráter pode continuar no seu mau caratismo. O homem sem caráter, o homem mau pode continuar na sua maldade. Mas o justo, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mulher, você é essa. Podem estar de um lado afrontando
contas, inveja, fofoca, levantes, mas você está posicionada no seu lugar. Você está posicionada no seu campo de autoridade. E aquilo que o Senhor te confiou, ninguém poderá tirar de você. Em nome de Jesus. E aí nós vemos que ele conclui. O homem mau faz o mal, mas ele não será tido por bom, porque a justiça se manifestará. E ele encerra como? Mas o homem nobre, a mulher nobre, projeta coisas nobres, e por causa da sua nobreza, ela permanece firme. Mulher, eu quero dizer isso sobre a sua vida. Você está firme no Senhor. Você nasceu para ser inabalável, para ser imparável, para ser invencível em nome de Jesus. E aí você pode olhar para você, eu sou tão fraca, tão limitada. Mas é por isso que você foi escolhida. Deixa eu te falar, não foi pela sua capacidade que Deus te escolheu. Não foi pela sua beleza que Deus te escolheu. Não é porque você é muito inteligente que Deus te escolheu. Ele te escolheu porque Ele te amou. Ele te escolheu e Ele te perdoou. Ele te escolheu e Ele confiou a você dons, talentos, propósitos. E confiou a você o melhor de tudo. O propósito de pisar na cabeça da serpente. Esse propósito foi exclusivo para a mulher. Essa autoridade foi exclusiva para a mulher. O descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. O descendente da mulher. Você entende que onde você chegar haverá vida? Você entende que onde você chegar você vai gerar milagre? Mulher, entenda isso e receba no nome de Jesus. Onde você chegar, tudo se fará novo em nome de Jesus. E aí, essas borboletas me lembraram de algo muito legal que aconteceu comigo há uns anos atrás. 2022 especificamente. E eu estava vivendo um dos momentos mais difíceis da minha vida. Tem coisa que a gente vive que é dificuldade. Tem coisa que a gente vive que ultrapassa a dificuldade, não é verdade? É aquele momento que até a nossa alma sangra. E aí a irmã Rênia falando... E nós vemos o quanto Deus é poderoso, porque mesmo nestes momentos o Senhor está conosco. O Senhor está com você. Eu quero declarar sobre a sua vida: nas horas mais escuras Deus está com você. Nos vales Deus está com você, mas nas montanhas Ele também está. Nas alturas Ele também está. E deixa eu te dar uma boa notícia: um momento difícil, o deserto é só uma passagem. Você não vai morar no deserto, você não vai ficar no deserto, porque o Senhor te chamou para as altas montanhas. O Senhor te chamou para ser como a corça, para buscar os lugares altos, para buscar a presença dEle, para buscar aquilo que só Ele pode fazer, amém? E eu vendo essas borboletas, num dia lá, eu morava numa casa que tinha um jardim com pé de acerola e tudo, e aí, eu orando, morrendo de chorar, chorando, e eu, Deus, o que está acontecendo e tudo, e aí eu vi uma borboleta marrom. E Deus me chamou a atenção para aquela borboleta, eu fiquei lá paralisada. E essa borboleta, ela tinha uma asa quebrada. Na época eu fiz até um texto e postei no Instagram. Você não vai ver porque eu apaguei o Instagram, então não existe mais. Mas eu fiz um texto, e esse texto falava justamente sobre isso. Que você não precisa estar completa. Você não precisa estar com a estrutura perfeita para servir a Deus. Porque nas suas imperfeições que Deus te encontra e te transforma, amém? E aí, eu via essa borboleta com a asa... Pode bater palma, glória a Deus. E aí eu vi essa borboleta com a asa quebrada e ela voando. Ela resolvida, era uma borboleta resolvida, glória a Deus. E ela mesmo com a asa quebrada, ela estava lá voando, ela estava andando nas árvores. E eu fiquei olhando e ela não paralisava, sabe? Ela não temia. E eu, gente, eu quero ser como essa borboleta, eu estou quebrada. Sabe aquele momento que Deus te encontra assim, que você está quebrada, você está acabada. E aí eu falei, Deus, eu vou ser igual essa borboleta. Eu posso estar quebrada, eu posso estar dilacerada, mas eu não vou parar de voar.
Eu não vou deixar a situação me parar. Eu não vou deixar o inimigo me desanimar. E aí, depois de alguns anos, né? Enfim, muitas situações ruins aconteceram, eu já contei. Algumas coisas aqui vocês já conhecem. E Deus fez tudo novo na minha vida. E é por isso que eu estou aqui para falar hoje com você. Porque aí depois eu comecei a ver borboletas laranjas, borboletas rosas, borboletas brancas. E aí toda fase nova da minha vida, Deus manda uma borboleta para me lembrar. Olha, você estava como aquela borboleta da asa quebrada. Mas agora, o meu poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza, da sua fraqueza, te deixou inteira. Porque fases podem existir e quebrar suas asas, mas elas não te quebram. Podem tentar te fazer parar, mas você continua invencível, porque eu estou na sua vida. E o Senhor está falando isso hoje com você, mulher. Hoje algumas das suas asas podem estar quebradas. Hoje você pode estar sendo paralisada pelo inimigo da sua alma em fatores externos, internos. Mas o Senhor, Ele te escolheu. O Senhor, Ele determinou cada um dos seus dias. O Senhor está cuidando de você. E o Senhor é o Deus que vai te fazer voar plenamente. O Senhor é o Deus que vai resgatar a beleza da essência dentro de você. O Senhor é o Deus que não vai te deixar endurecer pelo mal, mas vai preservar a bondade, a sensibilidade, a beleza que Ele colocou dentro de você, em nome de Jesus. Eu quero declarar que todo jugo do inimigo sobre a sua vida está sendo quebrado hoje. Tudo aquilo que te paralisava. Sabe, uma coisa é estar dentro do casulo. Sim, nós ficamos escondidas em algumas estações da vida. E nós não entendemos. Deus nos esconde, mas Ele nos protege. Ele nos esconde para fortalecer os nossos músculos espirituais. Ele nos esconde para nos forjar. Para nos mostrar até onde a gente consegue ir, entender que os limites somos nós que colocamos, porque Ele nos criou para superarmos todos os limites. E o Senhor está falando hoje com você isso. Você, mulher, foi escolhida pelo Senhor para coisas nobres. O Senhor, Ele te escolheu para coisas grandes. O Senhor, Ele te escolheu para viver o extraordinário de Deus. Amém? E nós vemos 4 mulheres que foram assim no Novo Testamento. E eu quero falar rapidamente sobre elas com vocês. Uma delas foi Dâmaris. Dâmaris era da cidade de Atenas. Ela ouviu a palavra, ela creu, ela confiou e obedeceu. Ela só se baseou numa palavra do apóstolo Paulo. Ela entendeu aquilo com tanta coragem e ousadia que ela decidiu viver e ser portadora da boa nova. Você é como essa mulher, amém? Você é como Dâmaris. Você é a mulher que Deus escolheu na sua geração para declarar a voz do Senhor, amém? Nós também vemos Lídia. O Senhor falou muito comigo estes dias, que era para eu profetizar sobre a sua vida, e nós oraremos sobre isso. O Senhor te chamou para ser como Lídia, mulher. O Senhor te chamou para ser uma empreendedora do reino de Deus. O Senhor te chamou para ser uma financiadora do reino de Deus. Não, para com isso, eu vou repetir. Porque eu quero ouvir um monte de glória a Deus, um monte de aleluia. O Senhor te chamou, mulher, para ser como Lídia, amém? Você vai ser empreendedora, você vai ser hospitaleira, você vai ser temente a Deus. Lídia era uma maravilhosa vendedora. O Senhor, Ele quer te usar, amém, mulher? O Senhor quer que você tenha a sua renda também, amém, mulher? Você vai ter com que financiar o reino de Deus, com o que comprar suas coisinhas. Você não vai ter falta de nada, porque o Senhor está te levantando hoje como uma financiadora. O Senhor está te dando renda, amém? Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, mulher. Você vai ser uma empresária. Você vai ser uma trabalhadora que merece o salário que tem, que trabalha nos mais altos lugares, que está nos lugares excelentes em nome de Jesus. Você vai ser como Priscila. Priscila era quem?
mestre, hospitaleira, cooperativa, líder na igreja. Sim, você precisa confiar ao Senhor os seus dons e talentos. O Senhor não quer você parada não, mulher. O Senhor quer você trabalhando na obra. Porque quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Quando a gente está trabalhando, a gente se ocupa, a gente esquece daquilo que nos preocupa, porque Deus está fazendo o que nós não podemos fazer. Então entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, amém? E Priscila, além de tudo, ela ainda era mestra, ela ensinava na igreja. Ela compartilhava da palavra de Deus. E Dorcas era amável, amada, discípula, doadora. Tanto que ela morreu e todo mundo ficou desesperado e pediu, por favor, ela precisa voltar, ela precisa estar aqui conosco. E Deus ressuscitou Dorcas. E Deus, Ele continua fazendo isso hoje, amém? Deus vai ressuscitar seus sonhos em nome de Jesus. Deus vai ressuscitar, sabe? Quais eram os sonhos da sua infância? O que você queria ser quando você crescesse? Ou o que você queria ser quando você era adolescente? Ou qual é o sonho que hoje, na sua maturidade, depois de tantas vivências e processos, qual é o sonho que adormeceu no seu coração que Deus vai ressuscitar hoje? Comece a pensar aí, comece a declarar, porque onde há morte na sua vida hoje, haverá ressurreição em nome de Jesus. E para finalizar, eu quero que vocês coloquem de pé, amém? Efésios 2:10 nos diz assim, que Deus, Ele nos chamou para boas obras, que Ele preparou de antemão, para que nós andássemos nelas. Mulher, você tem um propósito, você tem um chamado, e você vai cumprir as boas obras que Deus te confiou. Nada ficará parado, sabe? Você não deixará de cumprir aquilo que Deus te confiou. Você é uma mulher de fé, você tem autoridade no nome de Jesus.